Pessoal, 9 da manhã, agora sim, estamos ao vivo aí, nossa transmissão, a aula já teve início. Bom dia, quem acabou chegando depois aí, Ana Beatriz e Isabela. Bom dia, Thiago. Bom dia. Bom dia, pessoal. Seguinte, como eu disse agora há pouco, nós estamos entrando em um assunto, eu digo que é um assunto polêmico, porque talvez, para mim, não tem muita polêmica na questão de debater, mas algumas pessoas que talvez não conheceram um pouco a história do Brasil desde antes de 1964, durante esse período e depois, já encontrei até algumas professoras de outras disciplinas que falam que foi uma maravilha. Nossa, que não tinha violência. Mas nós vamos olhar essa questão da violência, do que a gente considera violência, né? Porque para uma gama da população, violência contra negro não entra como violência. E aí que a gente tem que olhar, calma lá. O papel do negro vai continuar a ser sempre secundário na sociedade. Então nós vamos comparar aqui a questão do que é ser comunista, do que é ser taxado, né? Eu vi um meme semana passada que fala assim que o brasileiro não tem medo de corona, não tem medo de economia, não tem medo de nada, só tem medo de comunista. Essa palavra parece que ela assombra, né? O pensamento. E a gente já estudou um pouco sobre o comunismo, falar um pouco de socialismo. A gente viu que a essência das ideias do que está pregando lá, do que alguns governos vão implantar, é bem diferente do que é defendido, tanto por Marx e vários outros pensadores. A ideia é que no Brasil nós tínhamos um eixo econômico bem parecido que houve na Segunda Guerra. O Brasil se aliava aos aliados ou ao eixo? Era a Alemanha ou os Estados Unidos que a gente iria se aliar? Vocês viram que Getúlio fez um empurra ali, ficou neutro até, de fato, os Estados Unidos comprarem essa participação brasileira na Segunda Guerra. Agora, nós continuamos a falar da questão populista, dos governantes que vão, com investimento estrangeiro também, investir em rodovias, abrir caminho, né, estradas, construções de novas cidades, nova capital, mais investimentos. Tá ok. Então a gente começa a entender que esse processo de 45 até 64 é um processo, é um período rápido, bem curto. O que nós precisamos compreender até então? De 55 até 64, nós vamos ter um investimento no cinema, vamos ter chamado cinema novo. E para quem gosta de cinema brasileiro, eu falo cinema brasileiro raiz, tá? Existem filmes que eles provocam muita discussão na sociedade. Tem um filme chamado Terra em Transe, do Glauber Rocha. Filme inteligentíssimo, que toca em assuntos delicados da época da sociedade. Quem quiser essas sugestões, pessoal, a minha área de formação em história era voltada para cinema. Só que eu adaptei de cinema, acabei fazendo de eugenia, que é a questão que os alemães fizeram lá sobre o nazismo. O Brasil também teve eugenia, os Estados Unidos. E a questão do cinema, como que era a representação feminina. Mas vamos lá, não vou fugir muito do assunto aqui, não. Quando a gente começar a falar sobre o capítulo 11, ditadura no Brasil, a gente tem que lembrar que nós não estamos só. Essa ditadura do Brasil está acompanhada com a ditadura da Argentina e quase todos os eixos aqui. Da Argentina, eu digo Argentina porque a Argentina, pós-ditadura, depois do fim da ditadura, houve um empenho em penalizar esses militares que praticaram a tortura, o assassinato, desaparecimento de vários jornais. Então, o que nós vamos estudar a partir desse momento é a formação de algo que vai ser perpetuado até os dias atuais. Então, perpetuado como, professor? As ideias. Quando a gente fala de revisionismo, são talvez alguns líderes que tentam mudar. Tanto que vocês vão encontrar aqui logo no início de abertura a seguinte questão: foi um golpe ou foi uma revolução? É um assunto bem atual, né? E aí, o que a gente chama? Foi uma revolução? Foi um golpe? A gente tem que associar. Calma lá. Então, quem estava governando primeiro? Foi eleito? A gente tem que lembrar que a eleição a gente votava para presidente e para vice. Nós tínhamos Jânio Quadros e tínhamos o vice João Goulart. João Goulart, ele tinha uma aproximação
com o regime comunista. Significa, como assim, professor? Quer dizer que ele iria fazer o quê no Brasil? As ideias de João Goulart eram de que forma? Então, estava sendo levantado um assunto muito polêmico. Inclusive, na atualidade, é um assunto que envolve muita polêmica, que é a reforma agrária. Sempre quando a gente fala de reforma, seja na reforma protestante, na reforma de uma construção ou numa reforma tributária, reforma agrária, reforma administrativa, então a gente tem que entender que é algo que vai mudar no sistema. Então, João Goulart ele tinha a ideia de mudar o sistema de terras no Brasil, a distribuição de terras, porque ele entendia que poucas pessoas tinham muitas terras e muitas pessoas tinham quase nada de terra. Muitas vezes não tinham nem a própria moradia. Então, é um assunto que ele já jogou na discussão para o Congresso. Vamos debater a reforma agrária. Então, quem não gostou desse setor? Por isso, quando a gente for falar de ditadura, nós não estamos falando de uma ditadura militar unicamente. Porque aí é o pior erro que tem. Ah, foi os militares que tomaram o controle. Não. Eles foram convocados. E quem é que convocou? Por isso que o nome do título é Golpe e Ditadura Civil-Militar. Então, quer dizer, houve a participação de parte dessa sociedade? Houve. E não vai ser difícil. Porque desde o Império, quem é que esteve ao lado de Dom Pedro? Foi os escravizados? Foi a população mais carente? Ou foram as elites? Quem governou o período regencial? Foi a população mais baixa? Foi as pessoas escravizadas? Ou foram as elites? Vamos lembrar que no período regencial nós tivemos várias rebeliões. Rusga, Balaiada, Sabinada, Revolta dos Malês. Então, eram pequenos grupos de população pobre, sem condição, que vivia na miséria, que estavam lutando contra esse domínio dessa elite que não estava nem aí. Ok. Depois, nós estudamos, um longo período de Dom Pedro II, a proclamação da República. Ok? A proclamação, até o próprio título já induz, parece que a população que participou para poder proclamar a República. Mas, na verdade, nós também já compreendemos que de proclamação não houve nada. Que foi uma participação bem restrita de núcleos que vão incorporar ali desde exército, igrejas e também uma elite que não queria perder, que tinha acabado de ficar muito insatisfeito com a questão da abolição. Então, essa elite apoia esse golpe de 1889, que implanta uma república. Uma república já comandada por militares, então a gente chama de República da Espada. Então, o que a gente vai estudar aqui em 1964 não é nada novo. Tem nada novo nisso. A única coisa nova que vai existir vai ser o quê? O contexto da Guerra Fria. E é ela que a gente precisa inserir aqui nessa discussão. Então, tá ok. A ditadura em si, a gente só falar dela é algo muito raso, né? A gente simplesmente falar assim, a ditadura foi o período de 74. Não. Por isso eu quero mostrar algo para vocês aqui. E eu peço também para vocês acompanharem um pouco sobre aquele filme que eu indiquei para vocês, Batismo de Sangue. Que, pessoal, é um filme maravilhoso. Existem vários filmes que retratam esse. Mas esse é um relato, é de um filme, tá? Para quem quer, é um livro chamado também Batismo de Sangue. É o Frei Bento. É um frei que escreveu sobre. Que era amigo do caso do nosso personagem principal, que eu não vou falar como que termina. Mas olha, é de doer o coração. É um filme que eu fiquei assim, besta. Então, o que eu vou mostrar para vocês? Primeira questão para a gente debater aqui nessa aula. Alguém sabe o que representa essa imagem, pessoal? Caramba, Thiago. É um negro sendo torturado? Aqui é uma pessoa meio de cor, mas a gente não pode resumir, não vão ser só negros aqui não, tá? Vai ser também, nós vamos ver muito branco, mas é uma tortura, sim, Maria. Alguém sabe o nome dessa tortura? Não sei. Nós vamos falar dela agora, é o pau de arara. Então, ó, são 7 técnicas que eu vou mostrar para vocês. A primeira é o choque elétrico.
Os torturadores aplicavam descargas elétricas violentas nas orelhas, no ânus, na vagina e no pênis dos torturados. Descarga elétrica, tá, pessoal? O que envolvia fazer? O preso sentar em um assento de madeira, revisto com folha de zinco, e coloca um balde de metal em sua cabeça. Em suma, o torturado sentava nu na cadeira molhada, recebendo descargas elétricas por todo o corpo. Esse era uma da tortura. Aí eu vou perguntar para vocês, por quê, professor? Por que as pessoas recebiam essa tortura? Porque, primeiro, para saber se grupos na sociedade estavam aliados a algum partido político comunista. Aí eu vou perguntar, ué, professor, quer dizer que podia ter capitalismo, mas não podia ter comunismo no Brasil? Pelo que a gente entende, não. E a gente entende de que forma? Vai haver uma repressão? Vai. Vai haver uma censura nos jornais? Sim. Vai haver, quer dizer, um controle na música, na arte? Vai. Quer dizer que você não pode fazer uma música que critique o governo. Você não pode fazer uma arte que critique os generais, os militares. Você não pode fazer um jornal, quer dizer, você não pode imprimir uma notícia que critique, por exemplo, corrupção. Você não pode falar de corrupção. Aí você vai ter aquela falsa impressão. Ah, então quer dizer que não existia corrupção. E é aí que tá. Imagina você tá na sua casa. 10 pessoas moram com você. E alguém tá roubando suas coisas. Sua caneta tá roubando, estão roubando seu lápis, estão roubando sua joia, seus brincos. Você sabe que alguém tá roubando. Se você não falar nada, ninguém vai saber que estão roubando, mas você sabe que estão roubando. Tá faltando objetos. É a mesma coisa. Se o jornal não noticia, se a polícia que trabalha para o Estado não investiga e faz vista grossa, a gente entende. Será que faltava investigações ou será que de fato não existia corrupção? Tá, ok? Calma aí que a gente vai trocar mais nesses assuntos. Então vamos lá. Ingestão de insetos. Vamos falar da nossa segunda tortura. Os torturadores introduziam insetos pela garganta dos torturados. As bocas dos prisioneiros eram completamente cobertas de besouros vivos. Em alguns casos colocavam baratas, ratos inteiros. Presta atenção, pessoal. Ratos eram forçosamente inseridos, vocês sabem onde. O método ainda compreendia colocar os torturadores em quartos completamente escuros, na presença de cobras e outros animais peçonhentos. Professor, por que alguém fazia isso? É o que eu quero que vocês me perguntem também. Por que alguém usava isso contra um outro ser humano? É a primeira questão. E a questão é que a gente tem que entender desde o 7º ano. Vamos imaginar que você está vivendo num mundo onde era de reinos, onde era aldeias. Quando a gente passou a formar esse Estado Nacional moderno com fronteira, um governante, as leis, quer dizer que a ideia do Estado, vamos lembrar lá de John Locke, de Rousseau, de Montesquieu, qual que era a função do Estado? Era torturar seus cidadãos? Era matar, perseguir, censurar? Esse que é o objetivo de um Brasil, de um país? Acredito que não. Se alguém falar que sim, tudo bem. Defendo, pode entrar até na política e defender isso. Eu defendo a tortura, matar. Mas eu não acho que vai ser bem legal, não. Se você defender até a tortura, você pode responder por isso. Porque hoje é crime. E não é crime no Brasil, é crime internacional. Tá? Só pra gente entender. Só para entender um personagem que foi torturado, pessoal, nós temos, acredito que quem for ou não cristão, quem segue os ensinamentos de Cristo, sabe que a tortura, um dos grandes símbolos da Bíblia em si, que a gente lê aí, foi torturado. Então, se alguém... Ah, mas os caras eram comunistas. Calma lá. Quer dizer que os caras tinham uma linha de pensamento e por isso eles mereciam ser torturados? As pessoas que roubavam, matavam, saqueavam, não. Mas calma lá que a gente vai entrar nessa construção já já. Empalamento. O que era essa questão de empalar? As origens do empalamento remontam ao século XIII. O método muito usado pelo conde Vlad, nas províncias romanas da Valáquia. Envolvia e inseria uma estaca no orifício anal do prisioneiro,
atravessando o seu corpo até a morte. Isso aqui, pessoal, existia também na época ali de Cristo, tá? Colocava muito nas cidades, na entrada das cidades. E no caso, o Conde Vlad, que a gente até escuta falar muito romantizado aí nos contos de vampiros, a questão é parecido com a crucificação, mas de uma forma diferente, muito, não sei se é pior ou não. Porque a questão da crucificação, a pessoa fica viva, ela não consegue, ela vai sentindo dor aqui, ó, no peito, vai abrindo aqui os pulmões e ela continua a sentir, ela fica viva, vai sentindo muita dor, por isso que é uma tortura. Esse empalamento a gente entendeu, né? Você vai empalar, é igual um churrasquinho, um espetinho, entrando por um orifício e saindo por outro. Então, também é uma forma de tortura. Imagino que não sei qual é pior até aqui. Nossa, Thiago, é um pior do que o outro, É velho. um Eu pior do nem que o outro. sei. E que o nosso estado, Guilherme, o nosso estado brasileiro patrocinou, tá? Nossa. Então, o nosso Oh, 4, que é algo que a gente vai entender que era corriqueiro, eram os estupros e os cuspes. Então, além do empalamento com cacetes embebidos em pimenta, inseridos forçosamente pelo reto, os prisioneiros eram estuprados várias vezes por grupos de torturadores. Então, os algozes, né, aqueles que realizavam a tortura, cuspiam dentro das bocas dos torturados. Diversos xingamentos eram também direcionados aos prisioneiros durante os estupros. O objetivo era, claro, desestabilizá-los ainda mais. Então, pessoal, assim como houve muitas torturas no período da escravidão, aí a gente diz tortura, era a elite que torturava os escravizados. Era por ordem de uma elite que comandava o Brasil na época da escravidão. Agora nós estamos falando de uma ditadura. Nós ignoramos a democracia e entramos, por meio de um golpe de Estado, em uma ditadura. Sem participação popular. A população não escolhe os comandantes. Então significa, eles vão governar da forma que eles querem, criando as próprias leis. Por isso que nós vamos falar do AI-1, AI-2, AI-5. Essas questões dos atos institucionais. A nossa quinta tortura são os golpes nas orelhas, pés e mãos. Os torturadores batiam com as mãos espalmadas nas orelhas dos presos. A técnica era executada diversas vezes, deixando os torturadores desnorteados. Muitas deles desmaiavam após tantas pancadas. Os algozes também davam golpes de cacetetes na sola dos pés e na mão. Batiam com as mãos espalmadas na orelha. Isso aqui é com o cacetete. Uma das pessoas que nós tivemos que foi torturada dessa forma, pessoal, foi a nossa presidenta, tá? Que foi impeachmentada. Só para a gente entender. Quer dizer que ela sofreu essa tortura? Sofreu. Quer dizer que o queixo dela, o maxilar aqui dela, soltou. Ela não tinha articulação para poder falar, tá? Ficou caído de tanto golpe que ela levou na boca, no queixo. Por isso que descolou ela a fala mandíbula dela. embolado, de tanto anestésico que ela ainda toma, tá? Nós estamos falando de uma ex-presidente, só para a gente entender. Então, Hein, os Thiago? algozes também davam golpes de cacetete na sola dos pés e das mãos. Os golpes rompiam os vasos sanguíneos, provocavam inchaço e impediam os prisioneiros de ficar em pé, andar ou segurar objetos. Então imagina isso, né, pessoal? Você não conseguir ficar de pé, não segurar nada, apenas sentado. E com a cabeça toda rachada. Isso era um outro tipo de tortura que ocorreu durante a ditadura militar aqui no Brasil. Temos também a mutilação dos testículos e das unhas. E esse, pessoal, é terrível, porque pelas unhas a pessoa não conseguia nem desmaiar. Então, o que acontecia? Os torturadores amarravam os testículos dos prisioneiros com barbantes, pedaços de madeiras e tijolos. O saco escrotal era golpeado com cacetes e porretes. Ai, eu sinto até dor só de ler. Sendo também esmagado com Eu também, alicates. Thiago. Os algozes da ditadura militar também usavam os alicates para arrancar as unhas dos torturadores. Porque
Caso ela desmaiasse, eles já faziam isso para acordar a pessoa, para voltar a ser torturada. Para arrancar as unhas dos torturadores. Agulhas finas também eram introduzidas nas unhas, provocando dores lancinantes nos presos. O que é isso, professor? Quer dizer, imagina uma agulha entrando por debaixo da sua unha e enfiando. Ah, credo. E a nosso último tipo de tortura era a suspensão em barra de metal, a que vocês acabaram de ver a imagem, que era o pau de arara. Então, por fim, os prisioneiros eram suspensos por barra de metal ou madeira. As barras eram enfiadas entre as pernas e os braços dobrados, deixando o torturado em uma posição muito dolorosa. O preso ficava o tempo todo de cabeça para baixo e tinha as narinas preenchidas com querosene. Os algozes também tampavam os narizes dos prisioneiros para introduzir mangueira com água corrente em suas bocas. Então, nós estamos vendo aqui, ó. Eles estão banhados em querosene. Pensa o medo dessa pessoa, pessoal. Do nada, ela pode imaginar que ela vai ser morta, queimada viva aqui, ó. Querosene, ela pensa o quê? Que vão atear fogo nela. Então, nós estamos vendo aqui uma das torturas que existiu no Brasil, tá? Nesse filme Batismo de Sangue, que eu apresentei para vocês no link, vocês vão ter muito dessa visão de tortura. Tem até o torturador, que ele vai mostrar aqui. Ó. No caso, o Caio Blatt, é a cena que abre, né, o filme aí, que é o filme pesado. Ele escolhe o suicídio depois, claro. Mas o porquê é um padre, tá, pessoal? E acaba o filme. Assim que inicia o nosso filme Batismo de Sangue. Ele não conseguia mais nem viver depois. De tanta tortura que ele passou, ele decidiu. Mas ele acabou deixando várias cartas. E depois o amigo dele, que ficou vivo no caso, narra essa história. Tá ok? Aqui, ó, Frei Beto. Tá bom? Então tá lá. Caso vocês quiserem assistir, é uma boa indicação para assistir aí, pra gente acompanhar. Estou com outras imagens aqui, ó, de algumas torturas que eu queria mostrar para vocês. Se vocês prestarem atenção, eu tenho um caso Vladimir Zog. Eu quero mostrar essa imagem real. O que acontece? Era um jornalista, Vladimir Zog. Ele fazia crítica, né? E o que acontece com esse jornalista? Ele supostamente cometeu suicídio. Supostamente cometeu suicídio. Eu não vou conseguir ler porque eu não tenho assinatura aqui do Estadão. Mas o que aconteceu? Depois, claro, com várias investigações, perceberam que não tinha como ter suicídio, que não tinha nem como ele cometer o suicídio da altura que foi encontrado o corpo. Então, o caso Vladimir Herzog, vou até colocar aqui, ó. Depois eu coloco ele, senão a gente vai perder muito da nossa aula. Vou voltar aqui. Depois vocês podem até pesquisar. Pessoal, vou voltar aqui para a sala, hein? Tô voltando para a sala. Sobre as torturas, sobre o que vocês observaram aí. O que vocês acham disso, pessoal? Vocês acham bacana? Vocês acharam correto o Brasil ter existido esse tipo de tortura? Não. Eu não também gostei, acho que Thiago. não. É desumano. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. E no caso, se vocês encontrassem alguém, algum líder, seja político, seja religioso, que ao invés de criticar, ele homenageasse esses torturadores, vocês achariam isso bacana? Também não. Seria estranho. Né? Não. Ok, é só pra gente entender. Então, a história do Brasil, pessoal, ela ainda está sendo escrita, tá ok? O Brasil hoje é governado pelos militares? Não é. O exército ele é gigantesco. E dentro do próprio exército, nós entendemos um exército. Antigamente era chamado de positivista, mas hoje a gente chama de um lado progressista. Tem uma parte do exército conservador. Nós temos uma grande força na marinha, na aeronáutica. A questão é, esse golpe em si, nós percebemos que forças dentro do exército tomaram esse poder. Hoje, nós temos esse inclinamento, a gente percebe que não. Existem líderes, claro, que vão acenar para o exército. Por quê? Porque é vantajoso. Pensa, melhor ser aliado a eles do que ser inimigo. O exército não é o nosso inimigo. O exército está para proteger o Brasil. Eu não quero botar ninguém contra o exército, pelo amor de Deus.
São líderes, são pessoas. É igual a gente dizer, tal padre roubou na igreja, tal pastor roubou. Não significa que toda a igreja, todos os evangélicos, todos os católicos são ladrão. Não. É uma única pessoa. E aquela pessoa deve ser penalizada. Eu entendo dessa forma. Se vocês acharem que não, são todos, tem que ser penalizado, tudo bem. Um padre era pedófilo. Aquele padre tem que ser condenado. Mas a instituição, a gente tem que ver como que essa instituição se põe. Ela se declara ali, ela investiga, ela quer penalizar quem está roubando, ela quer penalizar quem está cometendo algum crime. Então a gente tem que analisar dessa forma, ok? Porque nós vamos entender também da questão do que é ser aliado à União Soviética e o que é ser aliado aos Estados Unidos. Nós estamos falando de uma economia. O Brasil não é a 30ª, a 90ª economia. Ela é uma das 10 primeiras. Ela é uma potência na América. Então, como o cone aqui da América do Sul. Então, estrategicamente e economicamente, o Brasil tinha muito interesse. Interesse tanto para um grupo, tanto para o outro. E causa tanto espanto ou não, a China hoje é um dos nossos grandes consumidores, quase que compra todo o nosso estoque, que a gente acaba ficando sem, inflacionado no preço da carne, preço do arroz, preço de tudo. Mas a questão é que está comprando. Quando não é a China, nós temos também os Estados Unidos. Mas, ora, me explique uma coisa. A China é capitalista, pessoal? A sua política é capitalista, China? Alguém pode me dizer? Alguém pode me citar aqui, pessoal? A China hoje ela é o quê? Politicamente. Ô, nono ano, eu tô dando aula para quem? Para as moscas? Não. A tia Osana já pediu para a câmera ficar ligada. Eu não estou fazendo questão. Mas se eu ver que ninguém começar a participar, eu vou exigir que ela entre na sala e peça para vocês ligar essa câmera. E ainda de uniforme. Vamos lá, pessoal. Estou conversando com vocês. E aí? Luiz, Repete aí, por favor, Thiago. a China hoje, Metal, a política nela, a gente encontra uma China o quê? Ela é capitalista ou ela é comunista? Pastor, eu acho, tipo, ela é aliada com a Rússia ou não? Ou não tem a ver? Então, a Rússia hoje ela não tem tanta aliança assim mais com a Rússia, não. Ela teve até um desentendimento durante a Guerra Fria com a Rússia, na verdade. Eu vou falar que é capitalista, então. Ela é capitalista na economia, mas politicamente ela é comunista com um governo ditatorial. Ok? Então significa, eu tenho um sindicato dos trabalhadores? Não, quem cuida disso é o Estado. Lá. Significa, as pessoas podem reivindicar? Não. Que o governo, ele é opressor. Tanto que a gente observa uma China que tende a vigiar por câmeras um reconhecimento facial dos seus habitantes, um controle dessa população. Por tão gigantesca, mesmo assim ela é bem controlada. Controle. Então quer dizer que esse governo ele pode muito bem bloquear uma rede social naquele país. As notícias, esse governo pode filtrar o que entra naquele país. Mas mesmo assim, a China com todos esses revés aí, hoje nós, Brasil, comercializamos com esse país. Então, pouco importa se a China ser comunista ou capitalista. Nós estamos vendendo, ganhando dinheiro. É dessa forma que parece que o Brasil está encaminhado hoje. Então, em 64, qual era o contexto de 64? O contexto não era só o alinhamento com a União Soviética, só com os Estados Unidos, mas era o que os governantes que a gente tinha em Jango estavam tentando fazer. Que negócio é esse de distribuir riqueza? Que negócio é esse de baixar salário de deputado? Que negócio é esse de acabar com os privilégios de juízes? Então, talvez aí que a gente vai começar a entender por que ela é chamada de um golpe civil. E quem são esses civis que patrocinaram, de certa forma, o golpe?
Tá ok? Então aí começa a abertura do nosso capítulo 11. E para debater de vez aqui, pessoal, hoje eu não posso me estender muito, porque tem uma reunião 9h30. Então eu vou fechar aqui a nossa discussão. Peço para vocês, essa semana o planejamento de vocês já está bem recheado, passei bastante volume de filme, indicações. Então, caiam matando nesse capítulo 11, tá, pessoal? Nós vamos debater ele bem. E eu fecho aqui com a seguinte pergunta. Foi um golpe ou uma revolução? Então tá aqui, ó. A tomada do poder pelos militares foi chamada por alguns brasileiros de revolução. Para compreender melhor qual termo é adequado para descrever o evento político ocorrido em 31 de março de 1964, leia o texto a seguir. O golpe de Estado, como conceito, se aproxima de outros. Como revolução, em comum, ambos se apresentam como rupturas bruscas da ordem institucional. Além disso, o objetivo dos dois é derrubar um governo e instituir outro. Mas enquanto a revolução é uma modificação radical das estruturas econômicas e sociais, o golpe é, em geral, apenas a substituição pura e simples das elites no poder, quase sempre levado a cabo pelas chamadas elites orgânicas, ou seja, as elites inseridas no próprio Estado, como os burocratas e os militares. Normalmente, é comum o golpe de Estado ser apresentado como movimento conservador e a revolução como progressista. Então, de 64 adiante, foi progressista ou foi conservador? E é aí que é a questão. É conservador, né? Quer conservar as vantagens da elite. E não progressista, para distribuir a riqueza, para investir na educação. Então, a gente começa a entender aí a diferença. Por que foi golpe e por que não foi revolução. Tá ok, pessoal? Então, a gente abre nossa aula de terça-feira com essa discussão. Espero que tenha pelo menos inserido vocês um contexto de que foi a ditadura. O tio já participou de umas aulas, já visitei uns locais de tortura, pessoal, terríveis. Lá em Minas, a gente discute... Em Minas tinha muita discussão em ditadura. Aqui no Espírito Santo não vejo tanto, não. Infelizmente. Mas não é por isso que eu vou ignorar e que eu não vou falar. Então, façam a leitura, que semana que vem a gente continua a falar um pouquinho mais sobre essa questão. Pessoal, Ei, Thiago, eu vou assistir o filme domingo. assiste, Guilherme. Faz uma pipoquinha e assiste. É um filme muito bacana, tá? Se for bastante violento, rapaz. É, um pouco. É igual a ditadura ali que a gente leu. É violento, imagina o filme. Mas assista, pra você ter uma noção. Meninas, assistam o filme, tá? Métel, Luiz, Ana Beatriz, Isabela, Ana Liz, Luísa, Maria, assistam o filme, ok? É uma sugestão aí que eu tô deixando de coração pra vocês. Bom descanso. Pra você também, no final de Thiago. semana, aproveitem o sol e até terça. Tchau, pessoal. Falou, Tchau, Thiago. Tchau. Falou, tchau. Abraço.